Olá, está entrando no ar mais um Intercrimes Brasil, trazendo para você o caminho do conhecimento e levando você ao caminho do conhecimento. E hoje estamos com uma pessoa muito especial aqui presente. Vou primeiramente apresentar toda a trajetória dele, né? Ele que é advogado tributarista pós-graduado em Direito Tributário pelo Liceub e Direito Público pela Universidade de Brasília. Professor universitário há 32 anos, lecionando Direito Financeiro e Direito Tributário em grandes instituições de ensino superior do Distrito Federal, como Uniceub, UDF, UPS, IESB, Unieuro, Projeção. Atuou também como professor de cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, e dentre outras, né? E de vários cursos preparatórios para concursos de carreiras jurídicas, tais como Instituto Processos, Vestcom, Obcursos e dentre outros. Ele foi assessor parlamentar, chefe de gabinete, diretor de recursos humanos, chefe da unidade de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa, tendo assessorado inclusive na elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal, capítulo do Sistema Tributário, procurador-geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal e assessor técnico no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Sua militância na advocacia se confunde com a própria história da OAB do Distrito Federal, onde, desde 1994, atuou em diversos cargos de conselheiro seccional por 2 mandatos, tendo ocupado os postos de diretor-tesoureiro durante 2 mandatos, secretário-geral e vice-presidente da OAB do Distrito Federal na gestão de 2013 e 2015. Ocupou também o mandato de conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil no triênio 2016 a 2018. Na advocacia também atuou na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Codevasf, advogado tributarista da ex-Telebrás, sendo primeiro colocado no concurso. Ocupa o cargo de procurador jurídico do metrô do Distrito Federal, oportunidade em que foi requisitado para exercer o cargo atual de secretário de Estado de Atendimento à Comunidade na atual gestão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Com vocês, doutor, que é atual secretário de Estado à Comunidade, Severino Cajazeiras. Que satisfação a presença do senhor aqui. Muito obrigado, Helder. É uma satisfação muito grande falar com os seus ouvintes, com os seus seguidores do canal Intercrimes Brasil, e uma satisfação grande recebê-lo aqui na nossa Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade. Estou muito feliz de falar para as pessoas de carreira jurídica, meus amigos. São 32 anos como professor de Direito Tributário, Direito Financeiro, como você leu aí, em várias instituições de ensino, em várias faculdades, Uniceub, UDF, UPS, IESB, Unieuro, Projeção, cursinhos preparatórios como Processos, Vestcom, Obcursos, cursos preparatórios para concurso, como falei, também em pós-graduação lá na própria Faculdade de Processos, na Escola da Magistratura, no Instituto dos Magistrados do Distrito Federal. É uma satisfação muito grande para falar com vocês aí, amigas e amigos das carreiras jurídicas, jovens advogadas e advogados, pessoas que foram alunas e alunos do Severino Cajazeiras. Muito obrigado, Helder, por você me dar essa oportunidade, essa chance de falar para as pessoas, principalmente para as pessoas da comunidade. Eu é que agradeço, Severino, por essa oportunidade, né? E eu vejo que vai ser uma conversa que vai enriquecer tanto a mim, né, que eu sou jovem advogado, quanto
aos ouvintes, né, advogados e pessoas da comunidade no modo geral. E agora começaremos já o nosso bate-papo, Severino. Primeira pergunta é: o que o motivou a querer cursar a faculdade de Direito? Bom, eu sempre fui uma criança que gostava das ciências naturais, da letra. Eu sempre gostei de português, história, geografia, e sempre fui ligado mais à parte de humanas, né? Então, assim, na minha infância, no ensino fundamental, eu sempre gostei dessa parte de humanas. E me apaixonei pelo direito, como eu acho que a maioria dos jovens que vão para a carreira jurídica, porque eu era criança, com 8 para 9 anos, lá em Cajazeiras, no Fórum de Cajazeiras, eu assisti a um júri e fiquei apaixonado com aquela teatralização dos advogados, do promotor, da plateia, que parecia um teatro mesmo, e as pessoas mais do interior, e principalmente naquela época, eles viviam mesmo isso intensamente. Era um acontecimento, né? Um tribunal do júri, principalmente quando se tratava de um crime importante. E aí eu fui e fiquei apaixonado pelo direito e parti para isso. Quando eu fiz vestibular, eu fiz para economia, administração, direito, contabilidade, medicina, e escolhi direito exatamente por causa desse sonho antigo que eu tinha, né? E estou aqui hoje com alguns anos, né? Me formei em 85, de 85 para hoje aqui já são mais de 34 anos de formado, e 35 anos, né, de formado, e atuando na área do direito tributário, do direito público de maneira geral, direito tributário, financeiro, constitucional, administrativo, previdenciário, e atuando também na advocacia pública, né? Fui advogado na Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, na Telebrás, no metrô, ocupei cargo de chefe de gabinete e de assessor no Tribunal de Contas do Distrito Federal. E atualmente, como você disse aí, eu estou aqui na Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade, que tem a ver com os direitos difusos das pessoas menos favorecidas, tem a ver com os direitos humanos também, tem a ver com o próprio direito público, direito administrativo. E assim a gente está, Helder, no mundo jurídico. Eu acho que é um mundo muito vasto, é um mundo que nos traz grandes oportunidades, grandes frustrações, mas também grandes satisfações. Eu acho que as satisfações, as glórias são maiores do que as tristezas, as vicissitudes da vida jurídica. Muito bom. E é muito importante, né, a gente ter esse olhar superior, né, porque no sentido da gente fazer por onde, né, do que ficar acomodado, né? Exatamente. Você deve ter visto aí também no meu perfil, eu sou um jovem, ainda um jovem senhor. Sim, de 61 novíssimo. Anos de idade, né? Novíssimo. Mas eu vim de uma origem humilde, lá no interior. Eu saí de uma cidade da zona rural do município de Cajazeiras e vim morar em Brasília. Então, assim, eu não tive muita convivência com outras grandes cidades. A minha grande cidade, a paixão da minha vida como lugar para morar, foi Brasília, que me recebeu de braços abertos. Mas desde lá de Cajazeiras, eu já sabia que eu só tinha um futuro na minha vida, que era estudar, que era trabalhar, que era ser feliz. Busquei sempre a felicidade em tudo que eu fazia na minha vida. Nunca me vitimizei, nunca fui adepto do coitadismo, da pessoinha que precisa ser ajudado para sobreviver. Sim, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de orientação, de um encaminhamento, de uma palavra amiga, todos nós precisamos daquele abraço, daquele acolhimento, mas isso não fique como sendo um vício para você, para impedir o seu crescimento, para que você ponha a culpa no Estado porque você não cresceu, para que você ponha a culpa na sociedade, no seu pai, na sua mãe. Ou seja, o que você fez para chegar aonde você chegou, o que você está fazendo para melhorar, para sair desse status quo em que você se encontra. Eu sempre fui um adolescente, um jovem, um adulto inquieto, que nunca me acomodei, que nunca estive satisfeito com aquela
aquele status quo, eu sempre busquei a felicidade, digamos assim. Porque desde o momento que você nasce até quando morre, você está sempre em busca da felicidade. E essa felicidade vem com bons estudos que você faz, boas leituras, um bom emprego, uma boa realização profissional, um bom casamento que você faz, uma excelente família que você tem, excelentes colegas, o ambiente onde você vive, você constrói a sua felicidade. E que bom que essa felicidade esteja sempre atrelada àquilo que você faz, àquilo que você realiza com felicidade. Na Ordem dos Advogados do Brasil, você leu aí que eu fui conselheiro, aquela parte toda, até conselheiro federal, vice-presidente, secretário-geral, diretor-tesoureiro. Mas antes eu era um militante da OAB, sem ser conselheiro. Eu sempre, todos os cursos que a OAB fazia, na época da Assembleia Nacional Constituinte, era o presidente Maurício Correia, bem antes também, foi quando eu me formei, eu recebi a minha carteira das mãos dele, e depois outros presidentes. Então eu sempre participei dos eventos que a Ordem dos Advogados do Brasil proporcionava. E ali o importante é que você faça essas relações humanas, você tenha convivência com outros profissionais da sua idade, mas também com outros profissionais mais experientes, para você ouvir, para você também ser ouvido por eles, porque às vezes a pessoa mais experiente também precisa ouvir a voz de um jovem advogado. E nesse sentido é muito bom esse intercâmbio, essa interface que fazem a advocacia jovem, você como um grande presidente da OAB Jovem, de uma subseção que é muito promissora aqui no Distrito Federal, que mostrou a que veio, e sob a batuta da minha queridíssima Joana Dark, para quem eu mando um grande abraço, parabéns pela sua bela atuação, como mando um grande abraço também para todos os demais presidentes das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Distrito Federal. Eu vivi a OAB intensamente. Hoje eu estou um pouco afastado porque ocupo um cargo incompatível com a advocacia, mas como professor você está sempre envolvido com a advocacia, com as pessoas que se formam. Tem vários ex-alunos meus que ainda não tinham feito exame de ordem, que agora que estão ingressando, uns que estavam ocupando cargos incompatíveis com a advocacia, que vão receber a carteira da OAB, e muitos me chamam para ter a honra, mais para mim do que para eles, de entregar a sua carteira de advogado. Agora com a pandemia isso diminuiu um pouco, mas antes eu estava sempre presente na atual gestão lá na OAB, sempre fui, sempre vou e sempre irei quando for chamado, porque a OAB realmente, como você falou, é a nossa casa, é a casa do povo do Distrito Federal, no nosso caso aqui, é a casa da sociedade. Muito bem, doutor Severino. E, doutor Severino, para o senhor, como foi o início da advocacia? Como tudo na vida, Helder, todo início não é fácil. Todo início não é fácil. A minha diferença é que eu já trabalhava, eu já tinha um emprego concursado na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Eu já trabalhava, sempre trabalhei e estudei. Eu nunca tive a honra e o privilégio de só estudar. Então eu sempre trabalhei e conciliei estudo com o trabalho, e eu já tinha o meu emprego, né? Então eu saí, me formei, e naquela época ainda os concursos, antes da Constituição de 88, eram internos ainda. Então eu fiz um concurso interno lá na Codevasf, mas era um concurso mesmo, com provas e títulos, com todos os advogados da empresas, incluindo as diretorias regionais. Eu lembro que na época tinham mais de 40 candidatos, eram uma vaga, 2 vagas, e eu fui um dos aprovados, né, entre os 2 primeiros, só que eu não tinha currículo, ainda não tinha experiência forense como os outros tinham. Eles foram chamados na minha frente, mas logo em seguida, como precisavam mesmo do advogado, eu já fui nomeado, né? Mas depois os outros concursos também, outros cargos que eu ocupei na Telebrás mesmo,
Eu já era professor de direito tributário quando houve o primeiro concurso de advogado tributarista na Telebrás. Eu fiz o concurso para advogado, tive a honra de ter sido o primeiro colocado, mas do terceiro até o 11º foram alunos meus, pessoas que tinham sido meus alunos em faculdades e em cursinhos preparatórios, né? O segundo colocado era um colega professor também que fez o mesmo concurso. E depois outros, eu só digo uma coisa para você, todo início é difícil. Seja na advocacia pública, seja na advocacia privada, todos eles nós temos que estudar, nós temos que nos atualizar, não ficar parado no tempo achando que o direito é uma ciência estática. As ciências jurídicas elas são estáticas. Que se tem uma ciência que é em movimento é a ciência do direito. As teses, toda hora surgem novas teses, novas oportunidades, novos nichos de trabalho. E se você ficar parado somente com aquela mesmice ali, você não progride na sua carreira, você não cresce enquanto profissional da carreira jurídica. E que bom que nós temos na carreira jurídica inúmeras oportunidades, que você pode ser advogado, como você me fez a pergunta aí, mas também se você não quiser seguir essa carreira, você vai ser magistrado, vai ser promotor, vai ser delegado, vai ser analista, vai ser servidor público de maneira geral, e você vai ser um profissional do direito. Aonde você estiver, você é um profissional que é reconhecido, desde que você trabalhe, desde que você estude bastante essa parte da atualização profissional e da interface, da inter-relação com outros colegas. Não adianta você ser o melhor só para você. Você tem que compartilhar. Nós estamos na época do compartilhamento, nós estamos aqui em redes sociais para o Brasil inteiro, e esse compartilhamento também você deve compartilhar suas experiências, os seus conhecimentos, e também receber esses conhecimentos como sendo bom para o seu crescimento. Eu sempre gostei de conversar com pessoas, sejam pessoas fora da carreira jurídica, pessoas que têm uma certa experiência de vida, que eu aprendia muito com elas. Essas pessoas, como a gente fala lá na Paraíba, os mais velhos, né, eles têm muito a nos ensinar. Eu sempre gostei de ouvir os mais velhos, ou seja, os mais experientes, para nos ensinar o caminho. E eu acho que a juventude ela precisa também da convivência entre eles, sim, a mesma linguagem, essa coisa toda, mas precisa também do amparo, do acolhimento, da atenção, do respeito daqueles mais experientes. É muito bom quando essa fase, esses dois segmentos da sociedade convivem harmonicamente e harmoniosamente. Certo, doutor Severino. Inclusive, a doutora Estefânia Viveiros, ela até mencionou uma certa vez o seguinte, né, que o advogado que não estuda, ele está cada vez mais deixando de ser advogado, né? E é muito importante, né? E eu queria que o senhor falasse agora dessa importância da qualificação para os jovens advogados no que concerne a inserção destes no mercado de trabalho. Pois é, a inserção no mercado de trabalho hoje, ela tira essa parte da pandemia fora, porque esse ano de 2020, esse início de 2021, ele não serve de parâmetro para ninguém, mas mesmo agora, em plena pandemia, o jovem, principalmente você jovem, que tem um certo conhecimento na área de informática, você está sobressaindo. Eu tenho um jovem advogado que é amigo meu, que foi meu aluno, ele sempre fala: professor, o meu escritório está bombando, eu nunca tive tanta causa como agora, porque ele se dá bem nas mídias, nas redes sociais também, no PJE, porque o judiciário está todo também no teletrabalho, e eles têm essa facilidade de se comunicar. Eu acho que nós começamos hoje uma nova era em todas as áreas do conhecimento, mas sobretudo na área do direito, na área tanto da formação do profissional do direito, como na área da atuação profissional do advogado, do profissional do direito formado já. Mas tudo para isso ele precisa se atualizar, se aperfeiçoar. E essa nova
missão que vem para a advocacia, se aperfeiçoar na área da informática, na área dos conhecimentos ligados à parte eletrônica, dos meios de comunicação, eu acho que vai fazer a diferença e já começou a fazer essa diferença. Perfeito. Doutor Severino, durante o período que o senhor ocupou lá nos cargos da OAB, o senhor encontrou satisfação por parte dos advogados e também percebeu dificuldades por parte deles que chegavam à ordem? Poderia falar pra gente? Posso. Olha só, a satisfação que a gente encontra no dia da entrega da carteira, aquela alegria, aquela felicidade dos familiares, das pessoas que vão receber a carteira, dos convidados. Aí depois vem algumas frustrações. É aquele famoso, formei-me em direito, e agora? O que eu faço com essa carteira, com esse diploma? Arregaçar as mangas e trabalhar. Mas como que eu vou trabalhar? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o que eu sei fazer, como é que eu vou me apresentar? Tem jovem advogado que ele não sabe fazer um contrato de honorários, porque ele não aprendeu na faculdade, a faculdade não ensina isso. Tem jovem advogado que não sabe fazer captação de cliente do jeito que a legislação permite, a faculdade não ensina isso. E assim, ele precisa dessa convivência. A Ordem dos Advogados do Brasil, na nossa gestão, a gente implementou mesmo e implantou vários escritórios, modelos pelo Distrito Federal, inclusive lá mesmo na OAB, um escritório em que o jovem advogado que não tinha o dinheiro, não tinha condições de montar o seu escritório, ele ocupava as instalações que tinham muito bem confortáveis lá na OAB, eu acho que ainda tem ainda, para dar esse apoio logístico para o advogado, de secretária, de computador, de máquina Xerox, de até o próprio cartão profissional com o endereço profissional dele, para ele ter a honra e a dignidade de entregar para um cliente dele, dizer, olha, pode ir no meu escritório que fica lá na OAB em tal lugar. Quer dizer, até nobre o endereço, porque levava o nome de uma entidade honrada, como é a Ordem dos Advogados do Brasil. E assim a gente fazia, mas sempre aliado a isso, a própria Ordem dos Advogados tem a escola da advocacia, que dá treinamentos, dá cursos ligados ao exercício da advocacia, ligados à teoria e à prática do direito, né? O que há de mais novo, de mais novidade. Então, assim, esses jovens que no início se frustraram, hoje eles já começam a ter os frutos, a gozar dos louros dessa dificuldade no início, que todo mundo começa com dificuldade. A gente pode pegar um grande exemplo, que é o próprio Ibanez Rocha, que era um jovem, como todo outro, que se formou em Direito e que tinha dificuldade. Ele mesmo costuma dizer que a biblioteca e o escritório dele no início era um fusquinha azul que ele tinha, onde os livros dele estavam tudo ali dentro, e ele andava, mas sempre uma pessoa que gostou de estudar, de se atualizar, de se aperfeiçoar, e hoje chegou no patamar que chegou. Por quê? Estudando com dificuldade, mas estudando. Porque, olha, todos nós nascemos iguais, não importa a classe social, se nascer em berço de ouro, se nasceu na periferia. Todos nós, Deus nos dá a inteligência. As oportunidades que elas são diferentes. Uns recebem as oportunidades de mãos beijadas, outros têm que ir à luta, têm que arregaçar as mangas e trabalhar, como foi meu caso, como é o caso de muitos jovens que estão por aí. Ontem eu estive na cidade estrutural e tive a honra e a satisfação de encontrar com um jovem. Agora não me lembro o nome dele, mas é um jovem que a mãe dele é advogada também, mora na cidade estrutural, mas é um jovem que tem doutorado na área de pedagogia, letras. Ele fala 4 idiomas, inglês, francês, italiano e espanhol, e está terminando o curso de Direito. Você imagina um jovem desse aí, o preparo que um jovem desse que mora
na periferia, mora na cidade estrutural, uma cidade carente ainda, que não tem todas as estruturas básicas, mas tem um cidadão, tem pessoas de bem que vivem ali, pessoas dignas que moram ali, que precisam ser olhadas, precisam ser vistas, porque normalmente essas pessoas são invisíveis, né? Mas essas pessoas são vistas. E eu gosto muito de conversar com meus alunos. Como professor, eu tenho essa facilidade de conversar. O aluno, para mim, não é um número. Eu, graças a Deus, eu sei o nome deles, eu sei, às vezes aí não lembra, porque faz tempo, mas quando você começa a falar, você começa a lembrar. Eu lembro até o local onde meus ex-alunos sentavam em sala de aula, porque eu olho para ele quando eu estou lecionando, eu vejo ali o cidadão. Eu faço igual aquela música, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro. Então, assim, isso é tudo de bom. Você vê aqueles jovenzinhos, às vezes, insignificantes. Pessoas que aparentemente não teriam futuro nenhum, você não sabe quem são, e eu respeito. Porque é muito fácil você chegar hoje, por exemplo, eu posso dizer aqui, o governador Ibanez Rocha. O governador Ibanez Rocha tem a honra de dizer, ele foi meu aluno. Hoje é muito fácil, eu sou o secretário de Estado dele, mas eu sempre o respeitei como aluno, um jovenzinho que provavelmente ninguém sabia o que seria, nem ele mesmo, e chegou onde chegou. Vários advogados brilhantes, magistrados, políticos de nome, renome, conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tem 3 lá que foram alunos meus, deputados federais, distritais, senadores, até governadores. Isso aqui são esses valores que a gente precisa ver em jovens que vêm também das comunidades, pessoas que vêm de uma classe mais abastada, maravilha. Essas pessoas já têm o seu caminho, a sua trajetória traçada por boas escolas, bons convívios, assim, com uma classe social diferenciada. Mas e esses jovens que estão na periferia? Esses jovens, eles são tão profissionais quanto os que são de classes mais abastadas. E eu vejo isso também como advogado, como ex-vice-presidente, ex-dirigente da Ordem dos Advogados, que a gente recebe esses jovens lá. Às vezes as pessoas, outro dia mesmo, um chegou para mim e perguntou se eu tinha algum terno que eu pudesse dar para ele, que ele não tinha um terno sequer para fazer audiência. Eu não dei só um, eu dei vários que estavam perdidos para mim, ele é magrinho. Do tempo aí eu lembrei do tempo que eu era magrinho também, né? E tive a honra de levar para ele. Levei até lá no Uniceuba, ele foi lá pegar na hora do intervalo. Dei sapato, dei gravata, dei camisa, para esse jovem fazer as audiências dele com dignidade. Hoje já tem o seu escritório, já está começando a brilhar. Então, assim, às vezes, uns precisam de um apoio de um colega, de uma pessoa que possa ajudar. Outros, eles vão sozinhos, sempre com dificuldade, mas vencem. E estão aí brilhando, graças a Deus, porque é só você acreditar. E não é outra pessoa que vai acreditar em você, não. É você que tem que acreditar em você. O sol brilha para todos, mas você tem que fazer o sol brilhar também só para você, que é importante. Verdade, doutor Severino, que experiência de vida, né? Então eu pego como referência, né, o presidente de que eu tive a honra de receber nas minhas mãos a minha carteira de advogado, que é o meu querido amigo doutor Juliano Costa Couto, né? Que ele me ensinou o seguinte, que a advocacia não é fazer miojo, não. É fazer pamonha. É descascar o milho, limpar... Cortar os dedos, né? Até machucar, né? E fazer. E a advocacia é assim, percalços vai ter, sempre vão ter, né? Mas o que importa é olhar para a frente, colocando na sua mente, vou vencer. Exatamente. Né? A próxima pergunta, Severino, é... quais as realizações e dificuldades que o senhor enxergou durante a docência, enquanto professor universitário? Enquanto professor universitário, as dificuldades são muitas. Porque tem jovens, tem senhoras, tem pessoas de todas as idades e todas as classes sociais dentro de uma sala de aula. E você nota que tem gente que começa a faltar aula.
Aí você não sabe por quê. Vai ver, a pessoa não tinha o dinheiro da passagem para pagar. Daí, pessoas que moram longe, tal, que pegar 2 ônibus, a pessoa que ficava sem trabalhar, pessoas que tinham problema de saúde também, com depressão, porque as dificuldades também levam a depressões. Porque um professor que é professor de verdade, com P maiúsculo, como graças a Deus eu posso dizer que eu sou, porque eu sou professor, porque sou uma pessoa feliz enquanto professor, essas dificuldades às vezes atrapalham, mas às vezes eu procurava conversar. Por que eu senti sua falta, o que houve que você não veio à aula? Pois é, professor, tal, e acabava dizendo o motivo, né? Outros eram por doença mesmo, problema mesmo congênito, que tinha vergonha de falar. Síndrome do pânico é uma coisa que assola muitos jovens hoje, principalmente as mulheres, que elas carregam um peso muito grande, uma sobrecarga de trabalho enorme e uma cobrança da sociedade muito grande. As jovens, as mulheres, elas têm um problema muito grande, assim, que é uma espécie assim, eu preciso dar uma resposta para a sociedade para dizer que eu posso, você precisa me respeitar, porque eu posso, eu consigo, e isso aí dá uma sobrecarga grande nas suas costas. Daqui a pouco ela está com uma coisa que é a doença da alma, chamada síndrome do pânico, e que precisa ser vista. As pessoas veem isso como sendo uma frescura. Uma pessoa está boazinha e está com medo, está com taquicardia, está com depressão, está isso, aquilo, outro. É exatamente síndrome do pânico. É uma coisa da correria do dia a dia, que a pessoa não tem tempo para ela, não tem tempo de se cuidar, não tem tempo de amar e nem ser amada. É isso aí que acontece com os seres humanos que, na busca desenfreada, às vezes, por um lugar ao sol, esquece de viver, esquece que tem vida ao seu lado, e aí começa. Então essa é uma parte. A outra parte também é do próprio preparo, porque muitas pessoas não tiveram boas escolas, não tiveram oportunidade de ter boas escolas, de um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, e chega às vezes um pouco despreparado. Mas eu sempre tive esse carinho, esse respeito com essas pessoas, mesmo vendo essa dificuldade. Eu sempre procurei não humilhar ninguém, não ficar dizendo, você escreveu errado, você fica humilhando as pessoas assim em sala de aula. Você chama, olha, se eu fosse você, depois no particular, assim, se eu fosse você, eu fazia um aperfeiçoamento, porque você vai fazer o exame de ordem, você precisa escrever, você precisa ter uma boa redação, melhorar a sua letra, que é outra coisa que assola, que dá muito problema com o jovem. E isso aí, todo mundo que foi aluno meu sabe lá o que você passar 1 hora corrigindo a prova de um aluno. Só que num concurso, no exame de ordem, eles não vão ficar. Se eles não entenderem, eles dão 0 na prova, e a pessoa às vezes não sabe por que foi reprovado, por causa da letra. Então melhora a caligrafia, porque a gente fica muito no computador e esquece de escrever. E essa parte aí da atualização da língua portuguesa, que é muito importante para quem quer ocupar um lugar ao sol nas carreiras jurídicas, seja ela qual for. Falou de carreira jurídica, é importante que você se preocupe com a língua portuguesa, é importante que você se preocupe com leitura de maneira geral, com a parte de humanidades e com a parte social também. Muito bom, tem tudo a ver com a nossa área jurídica. Ótimo, muito bom. Agora, saindo um pouco do âmbito jurídico, né, como agora o senhor ocupa o cargo do governo do Distrito Federal, né, que é secretário de atendimento à comunidade, vamos partir para o aspecto social, né? E nesta nova etapa onde o senhor se encontra na condição de secretário de atendimento à comunidade, quais são os maiores anseios pela comunidade que o senhor enxerga? Eu enxergo o seguinte: primeiramente, ajudar as comunidades levando cursos, treinamentos preparatórios, apoiar essas pessoas em todas as áreas. Às vezes as pessoas que vivem nas comunidades, elas não têm chance, elas não têm oportunidade, elas têm toda a inteligência, mas não têm uma mão amiga para chegar e dizer, o caminho é por aqui. Eu acho que essas pessoas precisam dessa parte, desse apoio do Estado, no sentido de disponibilizar mecanismos para que eles trabalhem bons projetos sociais
voltados para o treinamento dessas pessoas, porque às vezes emprego existe, não existem pessoas preparadas para ocupar aquela vaga. Às vezes, oportunidade existe, não existe pessoas que têm aquele perfil, e aquele perfil, às vezes a pessoa pode trabalhar um perfil profissional voltado para determinados segmentos, você preparar pessoas. Bom, aquela cidade ali, ela precisa de pessoas mais em que área? Na área do comércio, na área de vendas, na área do ensino, na área da tecnologia. Então, assim, você preparar profissionais para o mercado de trabalho e voltado também com as vocações daquela comunidade. A gente sabe que hoje a carência é muito grande em todas as áreas. Os jovens precisam de ter um espaço no mercado de trabalho, porque ninguém dá oportunidade para o jovem, porque ele não tem experiência. Mas se ninguém der essa oportunidade, ele nunca vai ter essa experiência. E é bom os escritórios da advocacia que estão se instalando nas cidades aí. A gente vê, eu tenho uma satisfação muito grande outro dia eu fui convidado para ir na inauguração do escritório belíssimo, lá no Sol Nascente, uma cidade que ainda padece da falta de muitos equipamentos públicos, de estrutura, mas que tem bom escritório de advocacia, que está dando chance, oportunidade de trabalho para jovens advogados lá na periferia, lá na comunidade. Isso para falar na carreira jurídica. Mas também tem outros nichos aí. Às vezes você abre aí e vê a agência do trabalhador que tem oportunidade, centenas de oportunidades de trabalho, e às vezes não aparecem pessoas qualificadas. Eu acho que a gente tem que investir não apenas nos cursos superiores, mas nos cursos técnicos, né? Nós temos aqui a parceria aqui com vários órgãos do governo, com vários órgãos, entidades da iniciativa privada que promovem cursos para dar exatamente oportunidade para esses jovens, né? Nós temos também aí parcerias com o CIEE, que é o Centro de Apoio para esses jovens estudantes aí, para estagiário, e todas as áreas, todo dia eles ficam procurando, e uma oportunidade é você se inscrever. Às vezes muitos ex-alunos meus, ou pai de aluno, né, que agora estou licenciado também por esses dias da faculdade, porque não dá aqui, às vezes eu tenho compromisso até altas horas da noite, não dá para seguir lecionando, mas as pessoas, eu estava precisando de estagiário, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é se inscrever nessas entidades que fazem recrutamento, e a mais conhecida, que a gente sabe aí, é o CIEE. Primeira coisa que tem que fazer é se inscrever lá, porque aí, uma vez inscrito, eles mesmos fazem o encaminhamento, porque os pedidos das empresas, dos órgãos públicos, da iniciativa privada são inúmeros para todas as áreas, né? E se você der uma olhada no site da Secretaria de Trabalho, todo dia de 600, 700 até 1.000 vagas de novos postos de trabalho sendo abertos aí para que as pessoas trabalhem. Mas se for em nível superior, também está sempre preparado. Eu sempre aprendi, eu fiz vários concursos públicos, e eu sempre gostei de estudar. Mas toda a matéria que eu estudava como se eu estivesse estudando para concurso. Eu pegava aqui dali, ou eu transformava aquela matéria em perguntas e eu ia respondendo, ou então eu pegava aqueles livros de perguntas e respostas. Hoje está tudo disponibilizado na internet, mas na época a gente tinha que comprar livro preparatório para concurso. E naquele livro tinha as perguntas de concursos anteriores. Aí eu ia primeiro lá, porque era lá que me fazia eu estudar. Eu ia tentar fazer aquilo dali como fosse um concurso. Respondia, depois eu ia conferindo onde é que estava o meu ponto fraco. Eu ia lá na matéria e estudava. Eu acho que é uma técnica. Outra coisa também, quem estuda em casa, é você não deixar as coisas, você se cobrar. Faz igual aquele horáriozinho escolar que a gente tem. Segunda, português e matemática. Terça, inglês e geografia, aquela coisa. Se você estiver fazendo um programa de estudo, e é bom a gente se preparar a longo prazo, quem tem um sonho aí de uma carreira pública, faz isso, escreve mesmo, mas cobre de você. Cole na porta da geladeira, na porta do quarto, aonde for, onde você esteja vendo, no painel do carro. Hoje, segunda-feira, estudar tal e tal matéria. Então, vamos supor, direito tributário e direito administrativo.
do horário que você tem. Vamos supor que você tenha 2 horas disponíveis na sua vida. Separa aí meia hora para cada uma dessas matérias. E sempre fazendo a revisão da que você estudou no dia anterior. Você fazendo isso, quem está estudando ainda, quem é estudante, eu sempre digo, para você chegar bem preparado na aula, você estuda as 2 aulas que você teve no dia anterior e a que você vai ter no dia seguinte. Então hoje você vai ter aula de português, de direito civil e direito empresarial. Aí você já estuda aquela matéria. Amanhã você estuda a que você teve hoje e a que você vai ter. Porque você fixa a matéria que você teve no dia anterior e se prepara para ter a matéria que você vai ter aula naquele dia. E é bom que a aula fica mais leve para você não precisa estudar tanto, você não se cansa, não se estressa, porque se você deixar para estudar no dia da prova, vai dar errado, com certeza. A lei de Murphy funciona bonitinho. Aquele amigo que nunca te ligou e vai ligar naquele dia que você está estudando, aquela pessoa que nunca te visitou resolveu fazer uma surpresa agradável para você, o seu carro vai quebrar naquele dia que você tinha que ir para chegar mais cedo para estudar na biblioteca. Qualquer coisa de errado vai acontecer no dia da prova que você não estudou para ela. Pode ter certeza. Você chegou mais cedo, mais tarde lá, não vai dar certo. Sempre vai ter algo. Então é bom você estar preparado para essas possíveis diversidades, né? Perfeito, doutor Severino. E é muito importante, né, essa preparação, né? Essa preparação tanto para quem for prestar um exame de ordem, um vestibular, concursos também, né? A gente tem que ter essa preparação, né? Inclusive para tudo que for fazer. É, né? O Enem mesmo, né? Que Sim. Os jovens hoje estão fazendo aí, o Enem, o ENAD, né? O jovem hoje tem que estudar. As pessoas pensam, o jovem de hoje, se brincar, ele estuda mais do que da nossa época, da minha época principalmente. Sim. Ele precisa estudar muito, porque hoje é tudo muito rápido, você não pode deixar para amanhã. O amanhã é agora, daqui a pouquinho, assim. O amanhã para a juventude, para a geração de agora, é 15 minutos, o amanhã. Então, assim, o que você deixou de fazer em 15 minutos já não é mais aquilo dali. Isso essa dinâmica dos conhecimentos, das oportunidades, ela está presente e cada vez vai piorar. Eu sempre falo isso também para o meu aluno, a pessoa que estuda comigo, que é aluno meu na faculdade, que depois se tornam amigos. Eu sempre me preocupo com isso. Uhum. Se atualize, se aperfeiçoe, mas não deixe para fazer isso amanhã, não. Faça logo ontem. Faça hoje, faça agora, mas faça. Perfeito. Na visão do senhor, quanto ao aspecto social, como o senhor enxerga os anseios da sociedade no que tange a criminalidade no Distrito Federal? Olha, todas as pesquisas aqui no Distrito Federal dão conta de que os índices de criminalidade estão diminuindo, porque faz sempre uma comparação de anos anteriores, de meses anteriores, né, que os critérios de estudo, né, de estudo. O ideal é que não tivesse criminalidade nenhuma. Sim. Tá certo? O ideal é isso. Infelizmente, nenhum país no mundo, por mais seguro que seja, nenhuma cidade do mundo, por mais desenvolvida que seja, ela não consegue botar um agente da polícia para fiscalizar cada cidadão, cada pessoa. É difícil ter. A sensação de segurança que a comunidade às vezes busca, né? Que é a presença das forças policiais ali, das forças de segurança, né? Você vê um crime que está em alta, apesar de todas as leis se tornarem mais rígidas, mas que aumenta, e aí a gente não sabe se aumentou porque houve uma divulgação maior ou se houve uma divulgação maior porque aumentou o número de feminicídio. Como é que você vai prevenir que haja um casal bacana ali, que se ama, bom pai de família para a sociedade, ninguém tem a menor suspeita, de repente acontece um desentendimento entre família, intramuros lá, e acontece um feminicídio. Como é que você vai coibir isso, se não for por meio da sensibilidade de um vizinho que veja que tem alguma coisa errada, da comunicação da própria vítima,
Alguém tem que dar esse sinal para que o Estado possa proteger, seja com as medidas protetivas, seja com as medidas de própria presença policial, seja o que for, para dar proteção a essa vítima de feminicídio, essa vítima de violência doméstica. Porque quando acontece um problema com uma mãe, toda a família fica doente, toda a família adoece, toda a família, e principalmente quando você fala de vítima, quando se fala de violência contra uma mãezinha que tem crianças, contra uma mulher, uma trabalhadora, uma mulher guerreira, que acontece uma violência contra esse ser humano, toda a família, tudo em volta daquilo ali, também ela é violentada com aquilo, com aquele problema. E a sociedade fica como se estivesse doente também. O governo do Distrito Federal ele tem buscado minimizar isso porque não basta só também você botar polícia na rua, você tem que melhorar também, e a gente sempre fala disso, todos os teóricos disso, melhorar as condições de vida da população, quando a pessoa está trabalhando, quando a pessoa está estudando, ele tem menos tempo para praticar crime, ele está com a mente ocupada, e é uma grande verdade, né? E nesse sentido, o governador Ibanez, o governo do Distrito Federal como um todo, os seus secretários, ele tem buscado investir muito aí na geração de emprego, na geração de renda, na melhoria das condições de vida da população do Distrito Federal. Você fazendo isso também, você vai melhorar os índices de violência no Distrito Federal, você dando mais felicidade às pessoas com emprego, a pessoa sair de casa, ao invés dele ir praticar um crime, ele vai para o trabalho dele. Eu tenho certeza disso. A gente vê até nos projetos sociais aqui da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, o índice de recuperação dessas pessoas que estão trabalhando e prestando algum serviço à comunidade e cumprindo parte da sua pena. Eu tenho certeza que esses índices de violência eles diminuem na medida em que as pessoas têm melhores condições de vida, têm emprego, têm melhores condições de educação, de saúde, têm aqueles chamados IDH, ou seja, os índices que dão felicidade às pessoas. Eu sempre estou usando essa palavra felicidade, porque é a felicidade que todos nós buscamos no dia a dia, desde quando nascemos até quando morremos, é a busca da felicidade. Você está desempregado, você quer trabalhar. Você começa a trabalhar, você quer um emprego melhor, que lhe dê mais condições de você manter sua família. Para quê? Para que a sua família tenha felicidade. E assim vai gerando aquele ciclo virtuoso, aquilo que traz, irradia essa felicidade na sua casa, na sua vizinhança, nos seus familiares. Perfeito, doutor Severino. Agora, para fechar, doutor Severino, gostaria que o senhor falasse para quem está nos assistindo, né? Também para os jovens advogados e para a comunidade no geral, e para os demais advogados que não deixam de serem jovens, né? Qual é a mensagem que o senhor tem para transmitir? Com base em tudo que conversamos aqui hoje. A mensagem é o seguinte: acredite sempre, não desista nunca dos seus sonhos. O ser humano, o homem, a mulher, é do tamanho dos seus sonhos. Se a gente sonha pequeno, a gente é pequeno. Se a gente sonha grande, a gente é grande. Esse sonho é aquele sonho mesmo de realizar aquilo que eu posso fazer. Agora, por que eu não estou podendo fazer? O que eu busquei? Eu não vou fazer esse curso de aperfeiçoamento porque eu tenho que pegar 2 ônibus e é muito longe. Tá, se você não for, outras pessoas vão e você vai ser menos um concorrente lá. Eu tinha que me atualizar aqui na área de informática, nesse curso de inglês, nesse curso de aperfeiçoamento aqui. Eu não fiz porque era exatamente, eu só tinha a hora do almoço para fazer e eu tinha que ocupar a hora do almoço para fazer outra coisa. Tá bom, se você não for, outra pessoa vai no seu lugar. Tudo que a gente vai fazer hoje, a gente faz com um certo nível de concorrência. E sempre pensando que enquanto você não está fazendo aquilo ali, outras pessoas estão fazendo. E essas outras pessoas vão ter um lugar ao sol, vão ter o seu espaço e você pode não ter. Essa mensagem, eu estou falando ela porque eu sempre tive, como
pessoa, como cidadão, eu sempre botei ela em prática na minha pessoa. Eu sempre procurei também transmitir isso para os meus alunos, e aqueles que põem isso em prática, eles veem que é uma realidade. Faça você mesmo as mudanças na sua vida. Seja você mesmo o transformador do seu destino. Você é capaz, você pode, você é. Nós queremos, nós podemos, nós seremos e nós teremos. A gente não pode querer ter antes de ser. E a gente não pode ser sem querer. Ninguém pode querer por você. Você é que é o responsável por querer toda a transformação na sua vida. Você fazendo assim, você vai ser muito feliz sempre. Muito obrigado, Dr. Severino. Gostaríamos de agradecer, né, aos telespectadores que estão acompanhando aqui o Intercrimes Brasil. Gostaria de agradecer também aos seguidores do Instagram do Severino Cajazeiras, né? O Ariel Sanguelete, a Beta Cordeiro, né? O Danilo César, sim, por favor. Benedito Ferreira, Gilma Santos, ou é Gilmar Santos, a Piedade Pereira, José Reinaldo, Felício Neto, a Paula Roberta Cunha, Márcia Lima, Marcelo de Souza, o Robson, o Guilherme Barros e todos aqueles que eu não consegui anotar aqui enquanto a gente estava na live, porque eu estou um pouco distante aqui da câmera e não dá para ler às vezes o nome de vocês, mas sintam-se abraçados e acolhidos aqui. Você também, seguidor do meu querido amigo Helder, esse guerreiro, esse jovem advogado, militante da advocacia que cuida de você, jovem advogado de Samambaia, que cuida tão bem. Abrace, siga o exemplo desse jovem aqui, que você vai se dar muito bem na sua carreira jurídica. E realmente procurem frequentar a OAB, procure fazer pela OAB. Não pergunte o que a OAB pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela OAB. Você fazendo isso, você faz com que a Ordem dos Advogados continue sendo a entidade da sociedade civil que mais tem credibilidade junto à opinião pública. Sabe por quê? Porque é você que faz a Ordem dos Advogados. Não são as pessoas que fazem por você. É você que faz essa transformação na sua entidade de classe, que fiscaliza o exercício da sua profissão. O papel da OAB não é fazer nada por você. O papel da OAB é apenas fiscalizar a profissão. Por um acaso, graças a Deus, nós temos bons dirigentes, temos pessoas que trabalham de graça, diuturnamente, como é o caso do Helder, como o caso de todos os conselheiros, os presidentes de comissões, membros de comissão. As pessoas pensam, os diretores da OAB, as pessoas pensam que essas pessoas são remuneradas. Pelo contrário, as pessoas perdem de estar com seus entes queridos, de estar no seu escritório, para estar na Ordem dos Advogados, trabalhando em prol de você, advogado, para que você possa exercer com todas as suas prerrogativas, com todo o respeito que a advocacia tem e merece. Isso é fruto de uma luta incansável da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que é a Ordem dos Advogados do Brasil? É você. A Ordem dos Advogados do Brasil é o jovem advogado, é aquele advogado no início de carreira, é aquele advogado que acabou de receber a carteira, como também aquele advogado experiente, que tem um belíssimo escritório de advocacia, vasta experiência, tem um nome aqui no Distrito Federal, no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, a advocacia é construída por pessoas, por heróis, assim como vocês. Então, parabéns, advogadas, advogados, operadores do direito, e um grande abraço para você. Faça o que você estiver fazendo bem feito, que você vai ser bem realizado e vai ter sucesso na sua profissão. Muito obrigado, doutor Severino. Obrigado também aos nossos todos seguidores, né, mais uma vez, o doutor Marcos Vinícius, o doutor Helder Ferreira, que está acompanhando a gente,
A diretoria da subseção de Samambaia também está acompanhando a gente na pessoa da doutora Joana Dark. E, gente, doutor Severino, mais uma vez, muito obrigado. E quaisquer dúvidas, gente, tá aqui, ó, vai ser disponibilizado o e-mail e a página do Instagram do Intercrimes Brasil, tá aqui, que vai estar sendo disponibilizado para vocês, para mandarem perguntas, sugestões, e continue com a gente, tá bom? Eu já escolhi o meu caminho e você já escolheu o seu? Se não, venha comigo! E sejamos felizes, né?